Pai, neste momento eu estou suplicando, Senhor, as tuas bênçãos sobre a Tatiana. Pai, dê forças, dê poder a essa tua filha. Que ela sinta no coração o desejo de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu entrego, ó Pai, essa tua filha em teus braços de amor. Entrego também as demais pessoas que terão a oportunidade de ouvir estas mensagens. Ó Pai, como eu sinto prazer no coração em poder ser usado pelo Senhor, eu e minha esposa, para pregar a tua palavra, para fazer este trabalho. Continue conosco, Pai, nos dando vida e saúde para continuarmos pregando e falando destas maravilhas que é a tua santa palavra e de tuas promessas. Por Jesus. Amém. Reconciliados com Deus. Como Cristo foi tratado? Isaías, capítulo 53, verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que João declarou a respeito de Jesus? João, capítulo 1, verso 29, a última parte do verso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para onde Cristo levou esses pecados? 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Qual é o grande desígnio de Cristo em sua obra de reconciliação? Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus queridos, louvado seja Deus pelo seu grande amor. A palavra de Deus fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, quando Adão e Eva cometeram o pecado, que comeram daquela árvore que Deus havia proibido, entrou o pecado no mundo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estávamos condenados à morte e à morte eterna, mas Deus é amor e não poupou o seu unigênito, seu Filho belo, amado, perfeito, e ele enviou o seu Filho para nos salvar. E ficamos também assim maravilhados de ver a abnegação, a dedicação, a obediência do Santo Filho de Deus, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, que é Deus. Ele veio a este mundo, ele foi rejeitado, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando leprosos, abrindo os olhos dos cegos, curando paralíticos, alimentando os pobres, expulsando demônios, pregando o evangelho. Ele fez uma obra tão esplêndida, tão magnífica, tão grandiosa, tão abrangente, que a palavra de Deus chega a dizer, se fosse narrar tudo que o Senhor Jesus realizou aqui na terra, nem o mundo todo caberia a todos os livros. Ele viveu uma vida completamente de dedicação ao Pai. Ele revelou o caráter do Pai de uma maneira íntegra, de uma maneira perfeita, de uma maneira pura e imaculada. Mas ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelas próprias autoridades,
os principais sacerdotes, escribas e fariseus, os líderes da igreja, eles olhavam para o Senhor Jesus não com o intuito, o desejo de ajudá-lo, mas tinham inveja, uma inveja terrível no coração contra o Filho de Deus. E eles, quando eles se aproximavam do Senhor Jesus, sempre com intenções malignas, tentando apanhá-lo em alguma coisa, a fim de condená-lo à morte. Mas o Senhor Jesus nunca cometeu um deslize, nunca cometeu um pecado sequer. Ele viveu uma vida perfeita. No entanto, eles forjaram testemunhas falsas para testemunharem falsamente contra ele. E o Senhor Jesus, ele foi traído por um de seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, que o traiu por apenas 30 moedas de prata. Veja que absurdo, trocar a vida eterna, trocar o seu mestre por 30 moedas de prata. No final, ele acabou cometendo suicídio, colocou uma corda no pescoço e morreu enforcado em uma forca. Meus queridos, o Senhor Jesus, ele foi açoitado. Eles não quebraram, eles moeram o Filho de Deus, eles maltrataram, eles perfuraram as suas mãos, perfuraram os seus pés, o coroaram com a coroa de espinho, ele derramou sangue, a última gota de sangue, ele carregou a cruz que eu deveria carregar, ele carregou a cruz que você deveria carregar, ele foi crucificado entre dois ladrões, as pessoas escarneciam, as pessoas zombavam, ele teve sede, deram fel, deram vinagre para ele beber, ele foi pregado na cruz, as pessoas zombando, o próprio ladrão que estava ao lado dizia: se tu verdadeiramente é o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. E o outro ladrão o repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós dois com justiça pelos nossos feitos, mas ele, que mal ele fez. E este ladrão dirigiu-se ao Senhor Jesus e disse: Senhor, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: na verdade, eu vos digo hoje eu te prometo, que você estarás comigo no paraíso. E este ladrão, ele está hoje dormindo no pó da terra. Mas a palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus voltar, com bilhões e bilhões de anjos, ao soar da última trombeta, os túmulos se abrirão e os mortos em Cristo, isto é, aqueles que o aceitaram como Salvador e passaram a obedecer seus mandamentos, fazer a sua vontade, irão ressuscitar. Entre eles estará também este ladrão que se converteu, que se arrependeu e terá o privilégio de viver eternamente com Deus. E nós vamos conhecê-lo e juntos vamos viver eternamente. Portanto, meus queridos, mais uma vez eu peço no nome do Senhor Jesus, compartilhe estas mensagens e assistam nas redes sociais os temas. Só colocar Evangelista Geraldo Ruas. Amém.